Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para mais uma das nossas lições bíblicas. Nessa ocasião, a 7ª lição. Estamos estudando a nossa revista, cujo tema central é Conhecendo o Espírito Santo. Hoje, na 7ª lição, vamos estudar uma lição muito importante e valiosa para nós, e especialmente os pentecostais. Os dons do Espírito Santo ou os dons espirituais. Vamos ler a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 1 ao 4, onde está escrito: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Logo na introdução, nós percebemos algo muito importante e fundamental para explicarmos aqui aos irmãos e trazer aí uma palavra de orientação. O primeiro fator é que nós pentecostais não somos cessacionistas. Cessacionistas são aquele grupo de irmãos em Cristo que acredita que os dons espirituais não estão valendo para o nosso tempo, que ele foi apenas para a era apostólica. Entretanto, nós temos evidências bíblicas fundamentais para crermos que os dons espirituais é para o nosso tempo e para todo o tempo até o dia do arrebatamento da igreja. Os dons espirituais, eles são os meios pelos quais o Espírito revela o poder e a sabedoria de Deus através dos instrumentos humanos, que os recebem para o bem e usam para o bem também. Os dons espirituais, eles são o instrumento, o meio que Deus usa para a edificação da sua igreja, para que Deus possa, por meio deles, usar homens comuns, entretanto, cheios do Espírito Santo, agraciados pelos dons do Espírito, para que Deus possa manifestar o seu poder e revelar a sua sabedoria. Isso é muito importante ficar frisado. Você pode acompanhar isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 11. Então, nós podemos definir os dons espirituais como a capacidade sobrenatural de Deus à sua igreja para realizar com excelência a missão que lhe foi confiada. Então nós vemos que há um propósito acerca dos dons espirituais, que ele é uma capacidade sobre-humana, sobrenatural, metafísica, vinda direto de Deus, dada pelo Espírito Santo à igreja, para que a igreja possa exercer o seu ministério com excelência, cumprindo a missão que lhe foi outorgada pelo próprio Deus. Então, logo nós percebemos que os dons do Espírito Santo têm o seu propósito. Também essa definição ela pode ampliar, incluindo tantos dons relacionados à capacidade natural, como também, por exemplo, os dons que são sobrenaturais. Os naturais, como ensino, misericórdia, administração, são dons inerentes à natureza humana que nós nascemos com alguns deles ou adquirimos através do estudo, buscando o conhecimento. E os dons que são os dons chamados de dons sobrenaturais. Esses não estão ligados aos talentos naturais. Este é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Por exemplo, acerca dos dons de profecia, de cura, discernimentos de espírito, línguas estranhas, etc. Esses dons são qualificados como os dons sobrenaturais, que é dada pelo Espírito Santo. E no tópico de número 1, a classificação dos dons. Vamos conhecer agora quais são as classificações e quais os dons para cada classificação dos dons espirituais. Na diversidade, cada dom é concedido para o que lhe for útil, ou seja, Deus não dá um dom espiritual a uma pessoa simplesmente porque decidiu dar. Deus confere os dons às pessoas, à igreja, ao obreiro, ao servo do Senhor, para aquilo que lhe for útil para a obra de Deus. Isso é muito bom e é muito importante que a gente possa frisar. Eles não são atestados pessoais de santidade, que induz alguém a pensar que é mais santo ou mais espiritual do que o outro, pelo simples fato de porque possui algum dom espiritual que o outro irmão
não possui. Bom, é bom a gente entender isso, é muito importante que a igreja precisa perceber que há uma diferença entre dom e caráter. Dons são capacidade que Deus dá para a edificação da igreja, para aquilo que for útil a cada obreiro. Mas isso não é atestado de santidade e espiritualidade. Então, nós não podemos confundir e não podemos trocar as coisas do seu devido lugar. A árvore é conhecida pelos seus frutos e não pela folhagem. Quando eu refiro a isso, eu digo que a folhagem ou as flores, as rosas que nelas estão, são um embelezamento, são para o que for útil, mas o fruto é aquilo que nós produzimos como cristão, com nossa maneira de viver, de ser, de estar, de pensar e agir. É muito importante isso. Os dons espirituais não transformam as pessoas em super espirituais, como a gente tem o hábito de dizer, fulano é homem de Deus, porque ele é usado nisso, é usado naquilo ou aquilo outro. E isso não torna ninguém melhor ou superior a outros crentes. E não são para exibição ou superioridade particular no seio da igreja, mas são para a glória de Deus. É muito importante esse detalhe nesse ensino bíblico, porque alguns se acham melhores do que o outro por possuir um dom que de fato nem dele é, do Espírito Santo, foi apenas lhe emprestado, concedido para ser usado. Outro julga um pregador, outro pregador, pelo dom que ele tem. Infelizmente, essa realidade, ela existe em nosso meio pentecostal. Nós procuramos gostar, convidar pessoas que têm algum tipo de dom espiritual que chama a atenção das pessoas, como o dom de profecia, revelação ou milagres, dando mais valor a eles do que aqueles outros que têm outros dons espirituais. Mas eu quero dizer que a igreja ela tem que ser completa, tem que crescer na graça e no conhecimento. Uma igreja que cresce só no conhecimento é uma igreja sem graça. Uma igreja que cresce só na graça é uma igreja sem estrutura, sem alicerce, sem base para a sua própria fé, está sujeita a cair nos erros das heresias, nos enganos. Então é preciso valorizarmos os dons espirituais, mas não supervalorizarmos, esquecendo que a nossa regra de fé e conduta continua sendo a Bíblia Sagrada. Isso você precisa registrar e guardar no seu coração. Os dons devem fortalecer a igreja, promovendo comunhão entre o membro do corpo de Cristo, porque assim como um corpo tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um corpo. Assim Cristo também. 1 Coríntios 12:12. Devemos reconhecer que os dons espirituais são dados a todos os crentes. Não há restrição, é para obreiros, é para não obreiros. Os dons espirituais estão à disposição de toda a igreja. Devemos buscá-los e saber que o Espírito Santo há de nos conceder conforme pedimos ou conforme ele lhe desejar que você obtenha. É muito importante isso. Então, baseado em 1 Coríntios, capítulo de número 1, capítulo 12, do 4 ao 7, nós percebemos que estes dons são para a obra do ministério, constituem simplesmente em ferramentas para serem usadas. Olha que coisa maravilhosa! Os dons consistem em ser ferramentas dispostas à igreja para que elas possam utilizar para ser usada para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Não é para promover-se pessoalmente, não é para te colocar numa posição superior ou inferior a alguém, mas é para a glória de Deus. Lembrando do conselho de Paulo, quer comais, bebais, faça essa ou quaisquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. O sucesso é fazer para a glória de Deus. Então nós vamos dividir em pelo menos 3 classes. O apóstolo Paulo fala dos dons espirituais, pneumatica, no grego, em um aspecto tríplice, ou seja, charismata, ou alguns falam carismata, charismata, variedade de dons concedido pelo Espírito Santo. Diaconai, variedades de serviços prestados na causa do mesmo Senhor. Energemata, variedade de operações ou manifestações do poder do mesmo Deus que opera tudo em todos. Então vejamos
que a primeira classificação é a variedade de dons concedida pelo Espírito Santo. A segunda é a variedade de serviços. Então, existem dons espirituais e existe os dons para o serviço. Diaconai é a palavra que você já entendeu, que vem de diácono, que é servir. Os dons são para você servir e não ser visto. Pense bem, guarde essa palavra. E o terceiro é as variedades de operações, ou seja, são várias operações que o Espírito Santo faz, diversas operações, mas sendo o mesmo Deus que opera tudo em todos. Isso é maravilhoso. Então vemos aí as três principais classes. As manifestações dos dons espirituais são diversidade de dons, diversidade de ministério, diversidade de operações. É muito importante você registrar isso. A diversidade de dons, diversidade de ministério e de operações. A diversidade de dons tem sua origem no Espírito Santo. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, segundo 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 4. E é muito importante essa palavra. Veja que coisa interessante. 2. A distribuição dos dons. Agora você entendeu as três classes, as divergências, a diversidade de dons. E agora a distribuição dos mesmos. Os dons espirituais são poder sobrenatural do Espírito dado à igreja para que essa atue como um todo no mundo. São concessões da graça do Espírito, conforme a medida de fé cada um. Por exemplo, em Romanos capítulo 12, verso 6, está escrito: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Esses dons são distribuídos diretamente pelo Espírito Santo. É bom você guardar essa palavra para o perfeito funcionamento da igreja, que é o corpo espiritual e místico do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, diz: ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Então veja que ele é distribuído para o bom funcionamento da igreja, sempre em detrimento do coletivo, sempre em detrimento da igreja, do povo e não da pessoa, do indivíduo ou do individual. Até porque nós trabalhamos com a koinonia, a comunhão. Isso é muito importante, o dom do Espírito precisa trabalhar para a edificação da igreja, para que nós possamos ter comunhão, para que o incrédulo entenda e conheça Deus pelo poder de Deus, e tudo isso para a glória de Deus. O primeiro que nós vamos estudar é a palavra de sabedoria, 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria. O que seria isso? O dom da palavra de sabedoria é um recurso extraordinário proveniente do Espírito Santo, cuja finalidade é trazer soluções de problemas igualmente extraordinários. Uma coisa é o conhecimento. O conhecimento é o acervo de informações que você conseguiu receber através do conhecimento herdado, passado de pai para filho, de pastor para membro, do conhecimento adquirido, que você estudou nos livros, nas faculdades, etc. E o conhecimento revelado, a sabedoria de Deus, aquele a quem Deus confiou pelo seu Espírito. A exemplo de Salomão, que recebeu de Deus um coração sábio para saber aplicar o conhecimento. Eu acho essa parte muito maravilhosa, porque tem muita gente que tem o conhecimento e o entendimento, mas não tem a sabedoria para a aplicação e para o uso. E essa sabedoria, ela não vem do homem, ela não vem do acervo de conhecimentos que temos, ela vem dada diretamente do Espírito Santo para a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz: se não tem sabedoria, peça a Deus que lhe dá bastante, né? Sem medidas. Isso é maravilhoso, nós pensarmos nisso. Então esse dom de sabedoria, ele nos traz a capacidade de resolver problemas muitas vezes insolúveis, enigmas, sonhos, visões, revelação. Oh, glória a Deus, que tema maravilhoso, né? E até mesmo trazer soluções para algo insolúvel aos olhos humanos, que de forma humana não teria como ser desvendado. Por exemplo, como aquela visão que teve ali no livro de Daniel,
que se escreveu na parede com as mãos, e as mãos que foi visto, mas ninguém sabia de onde via. Então Daniel, que era um homem sábio, ele pôde ler, interpretar e trazer a mensagem de Deus para aquelas pessoas. Então a sabedoria te dá a capacidade de entender, de ler, de interpretar e de traduzir e de aplicar a mensagem ao coração das pessoas. Muito bom. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus aí do outro lado? Então vejamos que no dia a dia da igreja, no trato das pessoas descrentes, na pregação do evangelho, quando não há solução apenas com sabedoria humana comum, a sabedoria de Deus entra em ação. Então essa sabedoria, ela é tida no dia a dia, ela não é dada necessariamente aos intelectuais, que embora também pode ter. Às vezes a pessoa é uma pessoa simples, mas dotada de uma sabedoria de Deus para lidar no dia a dia com as pessoas, no trato, no comportamento, nas atitudes, e isso é notório que é algo dado pelo Espírito Santo de Deus. O segundo é a palavra do conhecimento. Este dom está relacionado ao conhecimento do ensino da verdade da palavra de Deus. Mas não é um simples resultado de um estudo humano. 1 Coríntios 12:8. A palavra do conhecimento é algo também dada pelo Espírito Santo, que penetra nas profundezas das ciências de Deus, conforme Efésios 3, verso 3, a exemplo de Daniel, que tinha esse dom, que era a palavra do conhecimento. Nos ajuda a saber, Efésios capítulo 1, 17 a 19, compreender e conhecer, Efésios 3, 18 e 19, aquilo que somente com o entendimento humano não poderíamos alcançar, 1 Coríntios 2, 9 ao 10, manifesta o que Deus fez por nós, por sua graça. Tito, capítulo de número 2, verso 11, você pode estar depois acompanhando aí com a sua Bíblia Sagrada. Ajuda o ensinador a comunicar algum dom espiritual, Romanos 1, 11, 15 e 29. O dom de conhecimento também nos faz revelar os mistérios de Deus, como João ou Apocalipse lhe foi revelado pelo dom do conhecimento, aonde João, por esse dom, teve conhecimento das coisas que eram, que eram e que breve há de acontecer, e foi transmitido a nós. Amém? Glória a Deus. Esse dom também pode revelar aquilo que está oculto aos olhos humanos, né? Deus pode também revelar, como 1 Samuel 16, 7, João 2, 24 ao 25 e por aí vai. E o terceiro dom é o dom da fé. O dom da fé é acompanhado por orações fervorosas, alegrias extraordinárias e coragem comum. Não se trata aqui da fé salvífica comum a todos os crentes. Não se trata aqui da fé salvífica comum a todos os crentes. Todo cristão, ao aceitar Jesus, ao ouvir a mensagem, entender o evangelho, reconhecer que precisa do Salvador, ele recebe a fé salvífica. Nós temos irmãos em Cristo, cessacionista, recebeu a fé salvífica, mas não tem a fé como dom para operar maravilhas, sinais e prodígio. E isso não os impede de ir para o céu. Só apenas eles não terão o privilégio de prescrutar os mistérios de Deus e ser usado pelo poder do Espírito Santo, que eu creio que você está buscando, através da oração fervorosa, de uma vida de busca pela presença de Deus, de oração, jejum, leitura da palavra, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Mas de uma fé, nós estamos falando de uma fé milagrosa, para situações especiais, como o confronto de Elias aos profetas de Baal. Você lembra lá em 1 Reis 18, 33? Aonde Elias ali vai usar a fé sobrenatural para clamar a Deus, descer fogo do céu, consumir o holocausto e a nação reconhecer que só Jesus, só Deus, só Jeová é o Senhor. Pode incluir a capacidade de infundir fé em outros, como fez Paulo a bordo do navio por meio da tempestade. Então nós vemos também que Jesus se referiu a esse tipo de fé quando ele disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará obras maiores do que estas. João 14, 12. Esse dom é um impulso poderoso à oração da fé. Tiago 5, 17. Pois traz a certeza de que Deus
para Deus nada é impossível. Olha que coisa maravilhosa. Jesus disse esta palavra e nós precisamos crer nela. E se nós crermos nele, podemos fazer obras não só iguais, mas maiores. Existe algum exemplo de uma obra maior do que a de Jesus, pastor? Exemplo, a sombra de Pedro, o avental que Paulo enviou, operou milagre pelo poder de Jesus, e Jesus nunca curou, a sombra de Jesus nunca curou, pelo menos relatado nas Escrituras Sagradas. Nós temos também, atrelado ao dom da fé, o dom de curar. Dom de curar no plural. São manifestações do poder do Espírito Santo que opera de maneira variada para a cura de doenças físicas, enfermidades da alma, questões psicossomáticas, sempre concedida pelo Espírito Santo à pessoa que irá ministrar, pois Deus é quem cura, somente Ele pertence à glória. Embora nós tenhamos a alegria de sermos usados pelo Senhor através dos dons do Espírito, isso o Senhor operando curas, sinais, prodígios e maravilha, nós não podemos fazer isso para uma promoção pessoal, porque quem cura é Deus, quem cura é o Senhor. Eu sou apenas um instrumento. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Aí. Sou apenas um instrumento que Ele está a usar, mas a glória deve ser atribuída a Jesus, porque o poder pertence a Deus e Ele que opera através dos seus dons dados a nós pelo Espírito Santo. Então o dom de curar, ele é o mais conhecido, porque ele geralmente está operando atrelado à oração da fé. O dom não significa uma capacidade de curar quando e como a pessoa quiser. O fato de termos o dom de curar não quer dizer que o Senhor vai curar a todos, e nem quando a gente quer, mas nós precisamos entender que sempre uma transmissão de poder do Espírito Santo para as nossas vidas, mas a vontade é de Deus. É o Senhor quem determina os que vão ou não ser curados. É indispensável que quem exerce esse dom esteja ligado a Cristo e siga a sua direção. O dom é dado à igreja e constitui confirmação da pregação da palavra. Marcos 16, 20, Atos 14, do 1 ao 4. Então nós percebemos que o dom não é para me curar quando eu quero e nem a pessoa que eu quero. Porque às vezes nós oramos pessoas que Deus não as cura, mesmo tendo os dons espirituais. E às vezes há momento que eu oro e Deus não cura. Por quê? Não podemos esquecer que existe uma vontade soberana e essa vontade é a vontade de Deus. Embora Deus nos use, devemos sempre ter em mente que o dom de curar, ele é para a glória de Deus. Operação de maravilhas. Como Paulo não define operadores de milagres, de forma específica, podemos dizer que o dom de operação de maravilha pode incluir livramentos extraordinários de perigo, intervenções sobrenaturais para atender necessidades materiais, como no caso de Elias, juízo como se opõe de forma violenta ao evangelho, vitória contra as forças demoníacas que guerreia contra a igreja, qualquer manifestação evidente do poder de Deus com o propósito divino. A expressão operações de maravilhas inclui no plural dinameis, feito de grande poder sobrenatural, e energemata, resultados eficazes. Então a operação de maravilhas geralmente está atrelado a sinais extraordinários, como ressuscitar o morto, como livramento, como por exemplo o corvo que alimentava Elias, o maná que descia do céu, né? Como sinais que são extraordinários, que são miraculosos, maravilhosos. A pessoa não tem uma perna nascer, não tem um olho nascer, um canceroso vomitar o câncer, nós já entendemos isso como sinais, como dons de maravilhas, que está acima do curar. O curar pode ser coisas mais simples a coisas mais profundas, mas os de maravilhas geralmente está atrelado a sinais sobrenaturais de livramentos, tais como de forma extraordinária. Um exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego lançado na fornalha, vocês lembram? Aquilo foi um sinal de maravilhas, algo fora do comum, algo esplêndido. Ali foi um ato maravilhoso para a glória de Deus. Jeremias 23, 28 também tem essa ideia. Então nós precisamos agora entender também sobre o dom de
profecia. Fique ligado, porque é muito importante. Profecia é uma mensagem de Deus dada ao portador do dom. Por inspiração do Espírito Santo, o profeta deve transmitir exatamente como recebeu. Deus disse, ele assim fará ouvir as minhas palavras ao meu povo. Jeremias 23, versículo de número 28. A atitude que o profeta ou de quem profetiza deve ser como a de Balaão. A palavra que Deus puser na minha boca, eu falarei. Isso é um grande problema, porque às vezes Deus fala alguma coisa e o profeta, na hora de transmitir, acrescenta o que ele pensa. E nós devemos transmitir somente e exatamente a mensagem conforme recebemos de Deus. Quem tem esse dom recebe a palavra e transmite. Deus te usa como instrumento de transmissor. O receptor deve ouvir exatamente conforme Deus está falando. Não acrescente, não diminua, mas diga exatamente o que Deus puser na sua boca. Diga como Balaão em Números 23, 39. A mensagem recebida por inspiração não é transmitida mecanicamente, mas conscientemente, pois o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. Aqui eu quero corrigir um erro. Há pessoas que, ao estar pregando, diz que o Espírito de Deus é sujeito aos profetas. Jamais. O Espírito de Deus é Deus. Jamais se sujeitará a quaisquer homem, nem a quaisquer pessoa ou a qualquer homem, de forma nenhuma. Aqui o texto diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O meu espírito de profeta é sujeito a mim. Eu não entro em êxtase, eu não perco o controle quando recebo uma profecia para passar para alguém. E eu posso me conter, entregar agora ou daqui a algum pouco, esperar o momento certo, na hora certa e passar a mensagem. Porque às vezes alguém está pregando, Deus me dá uma mensagem para alguém. Eu não posso interromper a mensagem do pregador para entregar uma profecia, talvez até para o pregador. Eu posso conter o meu espírito, aguardar o término da mensagem, procurar o pastor e entregar aquilo que Deus mandou eu entregar. A sujeição está no espírito de profeta do pastor ou do bispo Alessio em relação ao Alessio. No momento em que a profecia está sendo transmitida, não é Deus falando diretamente, mas o transmitindo o que recebeu de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 19. Você deve entender que quando está recebendo uma profecia, não é Deus que está falando diretamente. Deus fala diretamente com o profeta, mas é o profeta que está transmitindo. E ele vai transmitir numa linguagem que ele entende, numa linguagem dentro da sua capacidade, vai usar palavras dentro do seu intelecto, da sua compreensão, que às vezes as pessoas falam, mas Deus não falaria uma palavra inadequada ou errada, mas a palavra quem diz foi o profeta e não Deus. Ele está transmitindo a mensagem de Deus. É como a Bíblia, é um livro divino, mas com mensagens humanas, para que possamos entender. Porque se fosse um livro divino com mensagens divinas, você não entenderia e eu também não. Mas devemos ter consciência que Deus está falando, mas através de um homem. Por isso que às vezes nós encontramos algumas coisas, algum tipo de falha, não na mensagem, mas no transmissor. Amém ou não amém? Dá um glória aí, senão eu vou ir do outro lado, viu? Se fosse o próprio Deus falando, sem mediação humana, não haveria necessidade de julgar a mensagem, mas a Bíblia ordena que se julgue. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, a Bíblia está dizendo que se julgue a profecia, 1 Tessalonicenses 5, 21. A finalidade da profecia é transmitir a mensagem cujo conteúdo é para edificação, exortação e consolação. Em alguns casos, predição de acontecimentos futuros. Por exemplo, Atos capítulo 11, verso 27 ao 30, Atos 21, do verso 10 ao 11. Então veja que a profecia tem que promover edificação, exortação e consolação. Em alguns casos, eventos futuros, as coisas que poderão acontecer com uma pessoa, com uma comunidade, com uma nação ou com o mundo inteiro, para a glória de Deus. O próximo dom é o línguas e interpretação de línguas. Falar em línguas serve de evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, como estudamos na lição passada, em Atos 10, 43 ao 47. Falar ou que falam das grandezas de Deus, indicando a adoração e a multidão que os ouviam em várias línguas.
Então veja que coisa interessante, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, falavam das grandezas de Deus. Eles não entendiam, eles adoravam a Deus, magnificavam a Deus, mas o povo, Deus fez entender o que eles estavam falando. Eles estavam falando das grandezas de Deus. Os dons de línguas, para ser eficaz na igreja, precisa da interpretação. Por meio desse dom, o Espírito Santo toca o nosso espírito. Ficamos livres para exaltar a Deus. Somos edificados enquanto falamos. Quando vem a interpretação, a igreja entende a mensagem. É edificada e encorajada a adorar. A interpretação é dada pelo dom de interpretação de línguas. A Bíblia é clara quanto ao uso dos dons na congregação. Porque o falar em línguas, ele edifica a si próprio. Mas a interpretação edifica a igreja, porque interpretar é ouvir, transliterar, traduzir e aplicar às pessoas. Então, quando há o dom de interpretação, a pessoa ouve a mensagem em línguas e transmite às pessoas na língua humana que ela possa entender. Deve ser usado em conjunto, tanto o dom de língua quanto o dom de interpretação. Há limite de uso público, 1 Coríntios capítulo 26, verso 27, para que não haja desordem. Quem fala, fala só com Deus em particular, pode falar quanto Deus lhe permitir. No seu particular, na sua oração, você pode falar o quanto Deus lhe permitir. Mas na pregação da palavra é necessário que seja dosado, né? No culto, na hora da mensagem da pregação, é necessário que seja dosado. Por quê? Porque senão a Bíblia diz que se falando todo em línguas entrar um indouto, um inculto, um ímpio, ele vai sair sem entender. Mas se houver interpretação e profecia, ele vai entrar, Deus vai revelar os desejos, os segredos do seu coração, ele vai conhecer Deus, entender a mensagem, se converter e glorificar o Senhor. Lembrando que todos os dons são usados para a glória de Deus. O dom de interpretação de línguas com o dom de línguas, quando traz uma mensagem, é semelhante ao dom de profecia, equivale ao dom de profecia. 1 Coríntios capítulo 14, verso 5. E constitui um sinal para os incrédulos, conforme eu já havia dito. Agora, quais as finalidades dos dons espirituais? É muito importante a gente saber. Em primeiro lugar, deve ficar evidente, claro, que os dons do Espírito Santo não são para proveito próprio, meio de promoção pessoal, já havia dito isso, espetáculo, demonstração de superioridade, busca de fama, deve ser antes de tudo instrumento de glorificação ao nome de Jesus, 1 Coríntios 10, 31. Meios para edificação da igreja, aperfeiçoamento dos santos e consolo do cristão. 1 Coríntios capítulo 14, 3 ao 5, capítulo 12, verso 26 e Efésios 4, 12. Os dons espirituais não são talentos naturais, são capacitações concedidas por Deus para fins espirituais. Veja, e apenas para os cristãos são dados para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, conforme Efésios 4, 12. Os dons são recursos sobrenaturais do Espírito Santo, operando por meio dos crentes enquanto a igreja estiver na terra. No céu não precisaremos mais dele. Glória a Deus por isso. E por meio da igreja é que o Espírito Santo manifesta no mundo o poder de Deus. Usando os dons espirituais, eles são dados para edificação espiritual, para conforto, para crescimento da igreja. Como diz 1 Coríntios 1,7, de modo que não vos falte nenhum dom espirituais, enquanto aguardamos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, devemos compreender claramente que os dons espirituais são presentes de Deus aos cristãos, com objetivo definido, e devem ser usados de forma correta, em conformidade aos ensinos bíblicos. Outro ponto importante para a igreja é que todos devem ser encorajados a buscar os dons espirituais, conforme a própria Escritura diz. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, seguir o amor, procurai com zelo os dons, mas principalmente o de profetizar. Você pode dizer glória a Deus aí comigo? Cada cristão receberá do Senhor o dom que lhe for útil para a realização da obra do ministério que lhe foi confiado. Creia nisso, por Cristo Jesus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um conforme lhe for útil
em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Chegamos à conclusão dessa lição. Então fica esclarecido que os dons espirituais são atuais, são presentes de Deus aos crentes, como ferramentas sobrenaturais a serem usados para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Também devemos buscar os melhores dons para o que for útil, lembrando que o Espírito Santo que distribui a cada um como ele quer. Assim como um corpo tem vários membros, também a igreja tem vários membros diferentes e pessoas com os dons diferentes. Todos devem atuar em harmonia, em comunhão e com o propósito de glorificar a Deus. E que o mesmo objetivo e propósito que é edificar a igreja de Cristo para a glória de Deus. Chegamos ao fim de mais uma lição. Espero que você tenha sido abençoado e edificado e estaremos juntos numa próxima aula, permitindo Deus. Um abraço, que Deus em Cristo lhe abençoe.